Olá, aluno e aluna do 6º ano. Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre 2 gêneros textuais, a notícia e o conto. Vamos lá? Bem, a notícia é um gênero que registra os fatos. Nós vamos ver que a notícia é um gênero textual que vai tratar desse fato de maneira objetiva, de maneira bem impessoal. Por quê? Porque a finalidade da notícia é informar um público em geral. Nós vamos observar o seguinte: nem todos os acontecimentos do nosso dia a dia vai virar notícia. Sim, às vezes acontece alguma coisa, ali no nosso bairro, na nossa rua, mas são aspectos pessoais, familiares. As notícias são acontecimentos que têm aquela questão relacionada à vida política, à vida econômica, à vida cultural de um país. Sim, quando algo acontece e isso é relevante, para os habitantes, para a população, esse acontecimento, esse fato, vai virar notícia. Bem, nós vamos ver que os jornalistas, quando eles escrevem, eles não vão deixar transparecer ali a opinião deles. Sim, porque nós falamos que a notícia tem a intenção de informar. Então, os acontecimentos ali serão abordados de maneira objetiva. Olha, por isso mesmo, nós vamos observar que a notícia vai evitar muitos adjetivos, vai evitar advérbios, porque essas palavrinhas costumam apresentar opinião. Olha, hoje nós vamos encontrar a notícia em diversos suportes. Então, nós vamos encontrar a notícia no rádio, na televisão, na internet, tá? E esses são esses contextos de circulação da notícia. Bem, nós vamos observar também, eu disse que a notícia tem aquele caráter de informar, que é impessoal. Mas nós vamos encontrar também no nosso dia a dia os jornais populares, que vão tratar os acontecimentos de uma maneira mais subjetiva. Ou seja, vai trazer alguns acontecimentos, contextos mais apelativos, tá? Então, nós vamos observar que esse tipo de jornal também existe. Bom, vamos tratar de um aspecto importante a respeito da notícia, que é justamente a sua estrutura. Nós vamos observar que a notícia ela tem um aspecto que vai ser o seguinte: no primeiro parágrafo, as informações essenciais serão apresentadas. Tá? Então, no primeiro momento, quando nós estamos diante da notícia, nós temos todas essas informações. E depois, nos próximos parágrafos, nós vamos tendo as particularidades daquele acontecimento. Essa estrutura, aluno e aluna do 6º ano, recebe o nome de pirâmide invertida. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos ter isso, A base, a parte mais larga, vai estar no começo e depois nós vamos afunilando, vai ficando mais detalhado. Então, olha só, na primeira parte aí de uma notícia, nós vamos encontrar a manchete. A manchete, ela é o título. Esse título vai vir com letras diferentes, com letras maiores, para chamar mesmo a atenção. Em algumas situações, nós vamos ter também um subtítulo para completar aí as informações da manchete. Depois, nós temos esse primeiro parágrafo que eu falei para vocês, que recebe o nome de lead. O lead, ele vai apresentar as seguintes informações: o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu. E, em algumas situações, também pode apresentar o porquê isso aconteceu e como isso aconteceu.
ok? Então é o lead, é esse primeiro parágrafo que traz todas essas informações. Ou seja, se você ler o primeiro parágrafo de uma notícia, você tem essa visão do acontecimento. E nos próximos parágrafos você vai tendo mais detalhes, mais informações. É como a gente vê aqui, tá vendo? Aí depois vem esse corpo da notícia com esses dados em ordem decrescente, né? Então a gente tem do mais para o menos. Olha, e depois os detalhes como eu havia falado. Olha só, para ilustrar essa parte aqui, eu trouxe um jornal. E aí, eu vou ler uma notícia. Esse jornal, né, ele é do dia 8 de novembro, né, já é de 2019, é um jornal antigo, mas só para que vocês, né, possam ver ali como que a notícia, olha, como ela vai aparecer, tá vendo? E aí, olha só, então a gente começa assim, tá lá a manchete. Sampaoli diz que Santos é o protagonista. Olha, aqui nós temos aí essa manchete chamando a atenção. Vocês viram que a letra está até diferente. Bom, e aí nós temos, né, o lead. Depois de vencer o Avaí por 2-1 fora de casa na última quarta-feira, tá vendo? Olha, na última quarta-feira é o nosso quando. E aí vocês vão perguntar, mas professora, como que eu vou saber que dia foi essa última quarta-feira? Lembram que eu falei sobre a data do jornal, que era 8 de novembro de 2019? Então a gente consegue localizar, né, pela data do jornal que vem logo em cima no cabeçalho. Bem, então, nós vimos, né? O técnico santista, Jorge Sampaoli, declarou que o seu time não perdeu o protagonismo e reiterou a proposta do Peixe sempre atacar. Olha, então aqui a gente tem contato com o quê? Então, nós temos aí o técnico justificando aí uma situação, ok? Olha, e aí, aqui nessa notícia, vem uma parte que vem a fala, né, do técnico. Essa parte do técnico vai aparecer entre aspas. Por quê? Porque diz a respeito à fala dele, o discurso direto. Olha só, jogamos alguns jogos melhores que outros. Claro que a proposta está relacionada sempre com o ataque. Vamos sempre por esse caminho. A construção da equipe tem a ver com manter esse protagonismo que começamos em janeiro. Estamos em novembro e não perdemos isso. Seguiremos tentando até o último dia para que o Santos esteja o mais acima possível, disse o argentino. Tá vendo? Aqui, né, o jornalista, o repórter, vai usar esse verbozinho para indicar que, olha, não é a minha fala, é a fala do técnico. E aqui na fala do técnico, gente, nós temos, né, essas informações, o porquê, né, e o que aconteceu. É esse técnico aí, né, justificando o que aconteceu. E a nossa notícia vai encerrar. O Peixe volta a campo amanhã, às 17 horas, para encarar o Goiás no estádio Serra Dourada pela 32ª rodada do Brasileirão. Tá vendo? Então, nós tivemos aqui um contato com a notícia. Vocês observaram que foi, né, bem objetivo. Nós encontramos o que aconteceu, com quem, que é o nome do time, o técnico, o quando, onde, em São Paulo. Nós tivemos todas essas informações aí. Bem, olha só, aqui também, como eu li para vocês, e agora eu mostro a diagramação, né, para que vocês possam ver, nós temos, olha, como a gente viu, olha lá, eu tenho a manchete com as letras maiores. Eu tenho um subtítulo que vai trazer também essa informação. Aqui está o corpo, né? Aqui está o lead, o primeiro parágrafo, e aqui tem o corpo da notícia. Algumas notícias costumam também apresentar a imagem, e a imagem ela vai apresentar uma legenda explicativa. Bom, gente, então nós vamos ver, né, como eu disse, né, o jornal
ele tem também a capa, né? E nessa capa nós vamos encontrar algumas coisas como o nome do jornal, o número da edição, a data, né? Vamos encontrar fotos, legendas, a manchete e a chamada. Olha só, uma capa de jornal. Então, aqui nós temos o nome do jornal, nós temos a data logo embaixo, nessa faixa cinza. Alguns jornais já têm, né, o seu endereço eletrônico, vai aparecer. Nós temos uma manchete principal, lá com a letra maior, e aí vem, né, o subtítulo. Se a gente, aparece um resumo para a gente ter uma noção, né, da notícia, e se nós quisermos ler tudo, aí vai ter um índice remissivo aqui e nós vamos para a página. Essa aí é a primeira página, né, de um jornal. Funciona como uma vitrine para a gente, né? Tem as imagens também. Bom, como eu disse para vocês, nós vamos ver dois gêneros hoje. E o outro gênero é o conto. Olha só, gente, o conto é uma narrativa curta, tá? Que ela vai apresentar alguns elementos que nós já trabalhamos aqui quando nós estudamos a fábula. Então, nós temos o narrador, personagem, o enredo, que é aquela trama em si, o espaço e o tempo. Bem, agora nós vamos ler um conto e aí nós vamos observar esses elementos no conto, ok? A suspeita. Há muitos, mas anos atrás, um homem chamado Ram perdeu seu machado. Imediatamente suspeitou do filho de seu vizinho e se dirigiu à casa dele. O moço estava a trabalhar no jardim em frente à casa e Ram se pôs a observá-lo pacientemente, ao longe, sem dizer uma única palavra. Pelo modo como o moço caminhava, logo supôs que seria mesmo ladrão. Todos os seus gestos o levavam a pensar que havia achado a pessoa que roubou seu machado. Enquanto Ram pensava, o pai do moço saiu da casa e se dirigiu ao filho. Ram não conseguia ouvir a conversa de onde estava, porém, pela maneira como conversavam, não lhe restava a menor dúvida de que era realmente o ladrão do seu machado. Quando Ram se levantou para ir conversar com o moço sobre sua má ação, sua mulher chegou correndo para lhe avisar que as vacas tinham escapado do curral. Ram deixou imediatamente a discussão com o moço para depois. Ao perseguir o rastro de suas vacas, encontrou o seu machado em um descampado. Para voltar à casa, Ram passou na frente da casa de seu vizinho novamente e o filho dele continuava a trabalhar no jardim. Reparou melhor o seu jeito de andar e em seus movimentos e chegou à conclusão de que, definitivamente, não se parecia um ladrão. E aí, gente, vem a moral da história para nós. Muitas vezes só vemos o que desejamos enxergar. Olha, aqui nós tivemos contato com um conto, né? Nós encontramos aí as personagens. O Ram, a mulher do Ram, o rapaz que está mexendo no jardim, o pai dele, né? Então nós temos aí as personagens. Nós temos o espaço onde se passa, né? Pelo que nos apresenta o conto, nós entendemos que é, né, um espaço rural, porque tem campo, tem vacas, ok? O tempo, lá no início do conto, né, fala assim, há muito, muito tempo atrás. Então a gente sabe que não é nos dias de hoje, né? Nós vamos ver a complicação, nós temos um enredo. No enredo nós temos ali uma situação, ó, começou a situação. O Ram desconfia do rapaz, o vizinho. E aí ele fica observando. Chega um momento que essa história, né, e aí ele fica observando, vou lá cobrar, eu quero saber. Chega um momento que é o clímax, as coisas se resolvem, é o ponto máximo. O ponto máximo é quando ele encontra o machado, que a gente teve ali o conflito, que é, olha, ele perdeu o machado e começa a desconfiar do vizinho. Mas aí o ponto máximo, quando as coisas se resolvem, é quando ele encontra esse machado. E aí nós caminhamos para o desfecho, que é justamente ele voltando para casa e observando mais atentamente e vendo que não, o rapaz, né, não era culpado. Né? E fica a moral aí da história, né? Muitas vezes a gente só vê aquilo
que a gente quer ver. Por isso que é preciso a gente tomar cuidado. Bem, gente, então como eu falei com vocês, nós temos alguns elementos aí do conto. No caso, o foco narrativo é como a posição desse narrador. No caso desse conto que nós lemos, nós temos um narrador de terceira pessoa. Ele fala, o jovem, a sua mulher, os acontecimentos não se passam com ele. Se nós tivéssemos uma narração na primeira pessoa, seria assim, olha, seria o uso do eu. Como aqui, olha, ele fala assim, uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro. Tá vendo? Isso é o foco na primeira pessoa. A outra situação que nós temos, né, é o tipo de narrador. Nós temos, né, 4 tipos de narradores. Nós temos o narrador protagonista, a história se passa com ele. Nós temos o narrador testemunha, quando ele participa dos fatos, mas ele é um secundário. Nós temos o narrador observador, que é o caso do nosso conto, né? Nós temos aí um narrador que está observando as ações. E nós temos o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo, né? Bem, nós temos as personagens, e aí as personagens, nós temos 2 tipos de personagens. Nós temos as personagens que são esféricas, ou seja, são aquelas mais complexas, elas surpreendem quando nós estamos lendo. E nós temos as personagens que são as personagens planas, são aquelas que não vão nos trazer muitas surpresas, tá? Bem, além disso, nós temos o espaço, nós vimos, né, no caso desse conto aqui, nós temos o espaço físico, que vai falar ali da fazenda, as vacas, o cercado, e a gente tem o espaço social, que é ali da família, a gente sabe, ele fala a sua esposa e tal, a casa, então o espaço social. Bem, o enredo nós já comentamos, né, que é justamente essa questão ali desse conflito, que tem esses elementos até chegar no clímax, e resolvido o conflito, a gente caminha para o desfecho, né? Então esses aí são os elementos do conto que nós acabamos de ver. Para, né, preparar essa aula para vocês, eu usei 2 obras, né? Usei a produção de texto, interlocução e gêneros, e usei língua portuguesa, linguagem e interação. Meninos, olha só, como a gente ainda tem um tempinho, seria interessante a gente ver umas coisinhas a respeito dos narradores. Vamos lá, vou voltar aqui um pouquinho. Olha, aqui eu tenho um exemplo, né, de narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que sabe tudo. Ele sabe até dos sentimentos e dos pensamentos das personagens. Olha um exemplo. Afinal adormece. Então as imagens da vida brincam nele em sonho, vagas, recentes, farrapos daqui, remendos dali. Quando acorda, esqueceu o mal. Tem em si uma expressão, que não digo seja melancolia, para não agravar o leitor. Olha, esse é um fragmento do livro Quincas Borbas de Machado de Assis. Viram como aqui o nosso narrador onisciente, ele sabe tudo? Primeiro ele descreve, a personagem foi dormir. Só que ele sabe até o que a personagem está pensando. A personagem pensa na vida dele anterior, né? A personagem dorme, sonha, e aí depois quando ele acorda, olha, o narrador onisciente sabe que ele esqueceu. Viram? Então aqui eu tenho aí esse exemplo, né, do narrador onisciente. Bem, olha, vocês vão encontrar aí esses elementos nos exercícios, né, do PET. Muito obrigada.